Então, pessoal, dando continuidade no assunto, né, nessa questão da matéria-prima, o creme, vejamos, né? Então, a gordura de inverno começa a cristalizar numa temperatura de 25 graus. E a gordura de verão começa a cristalizar na temperatura de 10 graus. Então, vejamos, né? Pegamos aqui esse esqueminha aqui, né? Vimos que a gordura de verão, né, devido ao pasto mais verde, vai ter uma gordura mais mole, porque ela vai ter muito maior proporção dessas duplas ligações, tá? E já aquela gordura de inverno é essa aqui que é saturada sem duplas ligações. Então isso aqui impacta diretamente no comportamento físico do creme, né? Então o que acontece? Justificando essa fala, né? Então aquela que é do inverno, ela vai começar o processo de cristalização a 25 graus, porque o que predomina nela são as ligações saturadas, aquelas ligações simples, tá? E já a gordura do verão, ela vai começar a cristalizar com temperatura de 10 graus. Então, notem que a gordura do leite, além dela ter aquela variação química, né? Aquela variação química vai impactar diretamente no comportamento físico dessa manteiga, desse creme. Desculpa, estou falando manteiga, desse creme. Então, veja bem, por que que determinada época do ano você vai notar que o início de cristalização dela vai ser a 25 graus? Vocês já têm a resposta. Por que que determinada época do ano, lá no verão, ela começa a cristalizar a 10 graus? Vocês já têm a resposta, porque aqui eu estou com duplas ligações nos ácidos graxos que constituem lá o lipídio da gordura do leite, tá? Então, essa proporção existente entre ácidos graxos insaturados e ácidos graxos saturados, né, é estimada por meio de índice de refração ou índice de iodo. Isso aqui é mais a título de curiosidade, que tem como a gente ver se realmente essa gordura ela tem quantidades diferentes de ácidos graxos insaturados e saturados. Então faz uma proporção, né, de ácidos graxos insaturados e ácidos graxos saturados, e aí você consegue fazer uma estimativa, né, se essa gordura ela está mais para esse comportamento aqui, porque eu consigo fazer uma medição, né, dessa proporção de ácidos graxos insaturados, que são aqueles de verão, tá? E eu consigo fazer, através dessa análise, ver o comportamento do creme quanto aos ácidos graxos saturados, que é aquela gordura de inverno, que não tem a dupla ligação, né? Então, isso aqui é mais a título de curiosidade, que tem como a gente ter uma referência, né, que é essa técnica aqui, do índice de refração ou índice de iodo, para fazer uma estimativa dessa proporção de ácidos graxos insaturados e ácidos graxos saturados. Então, desse modo, né, o tamanho dos cristais está relacionado com a duração e a intensidade do resfriamento. Então, o que isso está querendo dizer? Né? Está relacionado com a duração e o tempo, né, que vai ficar na temperatura de resfriamento e a intensidade, né? Então, questão de valores de temperatura baixa. Então, a gente tem que entender muito bem essa matéria-prima, o creme, porque não é simplesmente promover o desnate do leite, né, que o creme vem do desnate. Você vai ter o leite desnatado e você vai ter creme. E não é simplesmente pegar aquele creme, jogar dentro do equipamento e fazer o processo, né, e esperar que saia manteiga, né? Isso aí para a indústria é muito inválido, né? Por isso que eu estou passando essas informações de forma mais detalhada, porque é necessário para que você entenda a matéria-prima, para que você consiga padronizar a manteiga ao longo do ano, né? E isso é uma exigência de consumidor. Então, vocês notam que se vocês compram manteiga, em verão ou no inverno, vocês não têm essa percepção assim, essa manteiga está diferente ou essa manteiga está mais
firme ou mais mole, né? E isso é devido a esses conhecimentos da matéria-prima para associar, né, entender, compreender, para usar esse conhecimento durante o processamento, tá? Então, estou falando sobre a refrigeração do creme, né? Se for rápido e suficientemente intenso, se eu pegar o creme que eu obtive lá do desnate do leite, se ele for rápido e suficientemente intenso, formam-se muitos cristais pequenos. Então eu vou ter uma manteiga de textura suave e esponjosa. Então aqui eu já estou com uma informação, né? Se eu pegar, fazer ele de forma rápida e intensa com relação à temperatura, vai formar cristais pequenos nessa gordura. E aí isso vai gerar uma manteiga de textura suave e esponjosa. Caso eu promova neste creme que eu acabei de obter, né, um resfriamento de forma lenta, eu vou ter um número reduzido de cristais. Esses cristais serão muito grandes, tá? Os cristais de gordura. E isso, né, nesse contexto aqui, eu vou conseguir manteiga de textura muito firme e quebradiça. De repente, não seja tão interessante. Então, é interessante que seja feito de forma rápida e intensa. Para quê? Para que você induza a formação de pequenos cristais de gordura, porque esse creme vai ser, após esse processo de refrigeração, ele vai ser submetido ao processo de bateção. Então, esse creme ainda é matéria-prima. Então, ele ainda vai entrar num equipamento que vai fazer impactos mecânicos nesse creme para separar a gordura do leitelho. Leitelho seria como se fosse tipo um soro que é produzido na elaboração da manteiga. Então, se é soro, você lembra que tem muita água. Então, tem uma etapa lá na frente que vai pegar esse creme, que é essa matéria-prima. Esse processo, né, essa etapa vai ser um processo, né, uma operação unitária que vai fazer com que boa parte da água do creme seja eliminada na forma de leitelho, né, é o soro da manteiga, mas não podemos falar dessa maneira, então fala-se leitelho. E aí eu vou obter o concentrado lá da gordura, que aí você vai ter a formação da manteiga. Então, temos aqui procedimentos de refrigeração e ciclos térmicos. Os procedimentos de refrigeração referem-se às temperaturas utilizadas durante o processo de maturação. Tá? Então, o creme ele passa por um processo de maturação. Né? Ele não sai ali da desnatadeira e já entra no equipamento de fazer a manteiga. Né? Então, é isso que eu estou querendo dizer. As temperaturas devem ser de forma que desenvolvam simultaneamente a cristalização da gordura e os cultivos lácteos. Então aqui já entrou a questão dos micro-organismos. Então existe fermento lácteo específico para maturar o creme, que vai ser utilizado como matéria-prima para a produção de manteiga. E nesse procedimento de refrigeração, evidentemente, é onde que vai ocorrer a cristalização da gordura. Então, eu falei anteriormente que nós temos a refrigeração rápida e a lenta. Então, a gente tem maior interesse pela rápida, pela formação de pequenos cristais de gordura que geram uma manteiga com textura mais apropriada nos parâmetros de qualidade de uma manteiga. E ao final desse procedimento de refrigeração, deverá instaurar a temperatura de batedura. Então, na hora que essa matéria-prima e o creme, na hora que ele vai entrar no equipamento, ele tem uma temperatura específica. Tá? Então, aqui sobre a maturação do creme. O processo de maturação traduz-se o que vai ocorrer, o que vai desenvolver, né? Principalmente aromatização, vai ocorrer produção de ácidos, né, do creme, cuja estrutura física deve possibilitar boa batedura. O que é batedura? É esse processo de pegar esse creme, colocar dentro de uma batedeira, tá? É uma batedeira, é um equipamento específico de fabricação de manteiga. E ali ele vai passar por um processo de bateção. É onde que eu falei que vai ser gerado o leitelho. Então, o leitelho, boa parte é água.
Então esse creme está perdendo boa parte de água e eu vou reter o quê? A gordura para obter a manteiga. Então, com relação ao aroma, está ligado à atividade de específicas bactérias lácticas que foram adicionadas intencionalmente lá no creme, né? Que produzem uma série de substâncias. Então, quais são as substâncias que vão aromatizar lá o creme que vai estar presente lá na manteiga, né, como produto final? Tem o acetilmetilcarbinol ou acetoína, que, por exemplo, quando ela passa por um processo de oxidação, que é a presença de oxigênio, a acetoína ela vai ser convertida em diacetil. Tá? Diacetil ele vai estar lá em 0,5 a 1,5 miligramas por quilo de manteiga. Esse diacetil é o aroma característico da manteiga. Quando você abre a embalagem da manteiga, que você pega aquele primeiro aroma ali, o que mais está presente, o que está mais caracterizando essa manteiga é essa substância que eu acabei de citar, que é o diacetil. Tá? Então ele é primeiro, né, a acetoína, que vai sofrer o processo de oxidação na presença de oxigênio e vai ser transformada em diacetil. Esse é o componente importantíssimo para a formação de um aroma de uma manteiga. As bactérias láticas responsáveis pertencem ao gênero Leuconostoc, tá? Então nós temos o Leuconostox citrovorum, nós temos Leuconostox paracitrovorum, e quando eu faço a utilização de ambas as bactérias láticas que eu acabei de citar, elas necessitam de meio ácido para desenvolver. Então, de repente, o creme não está numa acidez favorável, né? Então, justifica-se a utilização de mais um micro-organismo para pegar a lactose, para baixar ali o pH, né? Por meio de desenvolvimento de acidez, e aí vai deixando o creme mais favorável para a atividade dessas bactérias láticas no creme. Então, com essa questão, né, da questão da acidez, por isso deve estar associada às bactérias acidificantes. Então, por exemplo, qual bactéria que poderia estar adicionada juntamente dessas que são aromáticas, mas elas necessitam de um meio ácido para o seu desenvolvimento? Então, essa bactéria que ela é muito comum, né? Ela é o Lactococcus lactis, subespécie cremoris. Ela é gram-positiva e ela é mesofílica. Então, normalmente, quando faz o uso dos dois micro-organismos citados anteriormente, é comum associar, ou seja, está presente também o Lactococcus lactis subespécie cremoris para fazer o quê? A acidificação do creme para tornar o meio favorável para o desenvolvimento das anteriores. Então, eu coloquei aqui que é muito importante, né, que o fermento, né, inócuo, culturas láticas, isso tudo é a mesma coisa, fermento, inócuo, cultura lática, são sinônimos de culturas iniciadoras, que são conhecidas comercialmente como starters, utilizadas no desenvolvimento de produtos lácteos fermentados. A cultura pode ser constituída de apenas uma linhagem bacteriana, que a gente chama isso de cultura simples, ou pode reunir várias linhagens e ou espécies, que a gente chama de cultura mista ou múltipla. Então, isso aqui é só a título de curiosidade. É a mesma história para os queijos, né, com relação ao fermento, mas aqui só para reforçar a questão do fermento. O que é o fermento, né? O que é um fermento simples? O que é um fermento múltiplo? Então, com relação ainda à maturação do creme, esses micro-organismos que foram adicionados através do fermento, né, eles são capazes de formar simultaneamente, né, conjuntamente, ácido lático e acetoína. A produção do diacetil e acetoína é um fenômeno fugaz, já que em 24 horas esses compostos reduzem-se a 2,3 butilenglicol, substância sem sabor e aroma. Tá? Então, isso é importante. Então, portanto, é importante utilizar cepas de poder redutor. A porção mais adequada situa-se entre 20 a 40% de lactococcus e 5 a 10% de leuconostoc. Então, eu estou falando da cultura. E essa cultura tem proporções de micro-organismos. Lembra da cultura mista que eu acabei de falar no slide anterior? Se ela é mista, eu tenho mais de um micro-organismo. Então, aqui no caso, eu estou dando um exemplo, né, de uma cultura que tem em torno de 20 a 40% de lactococcus e uma quantidade bem mais baixa
de leuconostoque, que eu coloquei aqui de 5 a 10%. Então, qual é a quantidade de fermento que é adicionado no creme? Então, normalmente é adicionado 1 a 7% do cultivo, né, do fermento lá no creme. Então, o laticínios ele tem uma margem muito grande para adição de cultivo. Por isso que as manteigas de diferentes marcas são bastante diferentes entre elas, né? Então, aqui é uma das possibilidades de variabilidade. Mas não quer dizer que é isso aqui que vai justificar a diferença de uma manteiga para outra, não, de forma alguma. Isso aqui é um dos parâmetros, um dos fatores que pode contribuir para diferenciar uma manteiga da outra. Então, ainda dentro da maturação, é importante levar em conta também o papel do ácido cítrico na produção de aroma. Esse ácido aqui ele é fundamental quando a gente fala em questão de aroma de manteiga. Vamos entender, né? Então, a partir desse ácido, vai gerar acetoína e diacetil por rota metabólica, no qual os ácidos pirúvico, oxalacético e acetolático atuam como intermediários, né? Então, eu coloquei esse esqueminha aqui, eu fiz esse esquema para ficar mais fácil de entender a questão das substâncias, que eu coloquei aqui em laranjado, que são precursoras, né, para a formação dos aromas, tá? Então, aqui nós temos uma rota do ácido cítrico. Então, esse ácido cítrico vai ser utilizado por algum micro-organismo. O micro-organismo vai pegar esse ácido cítrico, vai converter ele em ácido acético mais ácido oxalacético. O ácido acético, para a gente lembrar, é o vinagre. Tá? O vinagre é basicamente ácido acético. Então, o ácido cítrico foi transformado em ácido acético mais ácido oxalacético. E aí ele entrou em outra rota que ele foi transformado em ácido pirúvico. Então, nós temos aqui de ácido pirúvico, os micro-organismos podem torná-lo em acetaldeído. Pronto, foi formado aqui um componente aromático. Ou pode ser fermentado e ser convertido em ácido lático. Então, isso aqui é um ácido. Tá? Então, aqui é aroma, isso aqui é ácido, né? O ácido lático. E o ácido pirúvico, além dele ter essa rota do ácido cítrico, né, que ele vai ser convertido em ácido acético depois ácido pirúvico, pode também conter a lactose, né? A lactose presente lá no creme, o micro-organismo pode pegar essa lactose, convertê-la em ácido pirúvico. E daqui para baixo, né, desse ácido pirúvico para baixo, a rota fica comum. Né? Se eu pegar, formou ácido pirúvico, não importa a via, se veio do ácido cítrico ou se veio do ácido lático. A partir daqui, o ácido pirúvico ele pode ser transformado em acetaldeído, ele pode ser convertido a ácido lático, ele pode ser convertido também em ácido acetolático. De acetolático ele passa para acetoína, de acetoína vira um butilenglicol ou de acetil, compostos aromáticos. Então, é importante que no processo fermentativo tem a presença lá da lactose e o ácido cítrico também tem sua participação. Então, o ácido cítrico, de repente, pode ser adicionado ao creme que vai passar pelo processo de maturação, porque nós acabamos aqui de conhecer que ele também tem a sua contribuição através dessa rota metabólica, que ele pode contribuir aí na formação de compostos e vários, né, os mesmos da lactose. Então, da lactose virou ácido pirúvico, ácido cítrico pode chegar a ácido pirúvico, e desse ácido pirúvico os micro-organismos vão transformá-lo em ácido lático, ou acetaldeído, butilenglicol e diacetil. Tá? Então, isso aqui é só para ilustrar, né, como que envolve dois componentes químicos básicos e como que eles vão desdobrando a outros componentes até formar o aroma do creme, né, que vai estar presente na manteiga, e a acidez também. Essa acidez a gente viu que ela é importante, principalmente no processo de maturação, porque é essa acidez que vai fazer com que o meio ácido seja favorável para o desenvolvimento dos micro-organismos utilizados na maturação do creme.
Então, ainda sobre a maturação, né, a adição de ácido cítrico pode aumentar o desenvolvimento do aroma. Então, é uma coisa óbvia. Pelo slide anterior que foi explicado, nós vimos lá, acabamos de conhecer a participação dele na formação de aroma também. Então, pode promover a adição de ácido cítrico. Pode também ter a seguinte situação, né? Problemas nos cremes velhos armazenados por algum motivo. Quando eu falo creme velho, não é que ele não foi armazenado por semanas ou meses, né? Velho no sentido assim, que não foi usado meio que de imediato. E eles foram armazenados por algum motivo. E aí, esses cremes que a gente guarda ele por um tempo, eles vão ficar pobres em ácido cítrico. Então, a adição de ácido cítrico de sódio permite obter diacetil em proporções normais. Então, eu estou fazendo o quê? Eu estou devolvendo o ácido cítrico que foi perdido lá nesse período em que ele ficou armazenado, o creme. E para vocês terem uma ideia, de 80 a 90% do diacetil é arrastado no final da bateção pelo leitelho e água de lavagem. Então, eu vou ter uma produção muito grande de diacetil, né? Mas eu tenho que lembrar que depois que eu coloquei esse creme para bateção, eu falei que eu gerei o leitelho. Então, como o diacetil é extremamente solúvel em água, de 80 a 90% do diacetil, que é aroma, ele vai embora, né, com leitelho. E aí, quando eu gerei o leitelho, eu já comentei que eu tenho o quê? Uma fração de gordura, né? Porque era o creme, bateu, gerou o leitelho e ficou a gordura que vai virar manteiga. E essa gordura que sobra, a gente faz uma lavagem nela, é passar água literalmente nesse composto gorduroso. Então, se o leitelho já levou parte do diacetil, né, a água de lavagem também vai levar. E lá na manteiga, para vocês terem ideia, vai ficar em média 364 miligramas por quilo, né, no creme, só para vocês terem uma comparação de valores, e quanto que vai ficar na manteiga. E na manteiga vai passar para 0,5 miligramas quilogramas de manteiga. Então, de 364 miligramas, que vai estar no creme, maturado, na manteiga vai ficar apenas 0,5 miligramas, que é o suficiente para gerar um aroma satisfatório nessa manteiga. Tá? Bom, e trouxe aqui no meio aqui desse contexto um pouco de curiosidade, né? Isso explica porque a maioria das manteigas caseiras mal elaboradas, porque eu não estou falando mal de manteiga caseira, mas caso ela for feita, né, igual eu coloquei aqui, mal elaborada, eu já reparei, né, já vi de perto muita produção de manteiga caseira, questão de ser insuficientemente lavadas. Mais à frente eu vou falar sobre essa questão da lavagem, que é a que eu falei no slide anterior, que eu pego aquela matéria gordurosa, eu passo água nela. Se essa lavagem for insuficiente, né, o que vai acontecer? Né? Vai apresentar imediatamente, depois da sua elaboração, um sabor muito mais pronunciado que as manteigas processadas por meio de tecnologias adequadas. É lógico, porque eu acabei de falar que boa parte do aroma que foi formado, que é o diacetil, ele vai ser, ele vai perder no leitelho e boa parte vai ser perdido na água de lavagem. Mas a manteiga caseira, né, ela sendo mal elaborada, tudo, ela não tendo a lavagem adequada, porque a gente vai falar sobre isso, a questão da etapa da lavagem é muito importante para a qualidade do manteiga, mas se não for feito de uma maneira com tecnologia adequada, mesmo a nível caseiro, evidentemente vai ter um acúmulo muito maior de componentes aromáticos, né, que é o diacetil, e vai ter um sabor, né, muito mais pronunciado, um aroma muito mais pronunciado do que aquela elaborada por meio industrial. Ainda sobre a maturação do creme, é importante. O aroma da manteiga não depende exclusivamente da produção de acetoína e de acetil por parte das bactérias. Eu falei muito de maturação, eu falei muito do comportamento da participação dos micro-organismos para produzir esses componentes, né, acetoína e diacetil, porque eles contribuem para a formação
do aroma da manteiga, mas eu tenho que colocar aqui para vocês que a composição química, mais especificamente da gordura, desempenha um papel importante no aroma da manteiga também, tá? Então, às vezes eu vou fazer uma manteiga que eu não quero fazer aquela maturação do creme adicionando micro-organismos. Tudo bem, pode ser feito. Quer dizer que a manteiga não vai ter aroma? Vai ter um aroma diferente, porque a gordura está lá e a gordura também desempenha esse papel, né, importante aí na formação do aroma da manteiga. Então, eu digo que a cetoína diacetil, que foi obtida através do processo fermentativo do creme, vai contribuir para o aumento, né, para a riqueza do aroma da manteiga. Então, o creme pode ser aromatizado artificialmente, adicionando simplesmente o diacetil, o ácido acético e o ácido lático. Então, ela pode ser aromatizada dessa forma. Em vez de você adicionar micro-organismos e depender do processo fermentativo, já existe no mercado essas substâncias isoladas que você pode fazer a sua adição lá na elaboração da manteiga. Bom, falamos bastante do creme, trabalhamos o creme, né? Fizemos a maturação, fizemos o processo fermentativo, enfim. Então, nós, vamos falar assim, nós preparamos o creme para ir para a etapa seguinte, que é de batedura. E a etapa de batedura, eu coloquei a foto aqui do equipamento. Esse aqui é o mais comum que eu vejo nos laticínios, tá? Depois eu venho com outros, tá? Esse aqui é o mais comum, é o que eu vejo com maior frequência. Então aqui tem essa portinha aqui. O creme que você trabalhou lá, que você fez tudo isso que a gente vem estudando, ele vai ser adicionado aqui dentro. Vai fechar essa tampinha aqui. E isso aqui começa a girar. E dentro desse equipamento, ele é constituído de várias pás em sentidos opostos. Imagina o que está acontecendo com esse creme, né? Isso aqui está girando, girando e cheio de pá lá dentro com sentidos opostos. Você está provocando o quê? Um choque mecânico. Isso é intencional. E é exatamente esse choque mecânico que vai fazer com que seja separado o leiteiro da gordura. Então, esse aqui é o resumo do equipamento. Volto a falar com mais detalhe. Então, essa batedura que é feito nesse equipamento, né, a gente trabalhou o creme, adicionou aqui, tem como objetivo reunir os glóbulos de gordura em grãos de manteiga. Agora apareceu a palavra manteiga, né? Porque aí está começando a formar manteiga. Eliminando a maior parte das substâncias não gordurosas que constitui o leiteiro. Então, devido a esse choque mecânico, né, o que vai acontecer, né? Essa agitação vai fazer com que as substâncias não gordurosas, então a água é a principal, tá? Entre outras, elas vão sendo separadas, né, para formar o leitelho. Então requer então duas operações fundamentais. Então, o que vai ocorrer aqui dentro desse equipamentozinho, né? Inversão de fases da emulsão do creme. Opa, então peraí. Quando eu pego o creme e adiciono aqui, ó, esse creme ele é extremamente homogêneo. Você não vê separação de fases, você não vê a fase aquosa e muito menos a gordurosa. Você vê o creme liso, homogêneo. A palavra que melhor caracteriza esse creme que vai entrar aí na batedeira é homogêneo. O que é homogêneo? É onde não há separação de fases. Mas eu sei que ele tem muita água. Eu sei que ele tem muita gordura. Mas ela está numa forma de emulsão. Então, essa batedeira vai induzir exatamente inversão de fases da emulsão do creme. Onde vai ocorrer o quê? Separação de fases. Vai ter leitelho e gordura que não combinam mais dentro desse equipamento. Tanto é que depois que bater, eu parar o equipamento. Né? Ele fica girando, freiei ele. Abrir essa portinha, na hora que eu for olhar lá dentro, você não vê mais o creme. Você vai ver o leitelho muito bem definido e separado e a boa parte da gordura reunida, né, que eu chamei de grãos de manteiga, já reunida para o outro lado. Então, se eu induzir essa inversão de fases da emulsão do creme, o que vai implicar? Em gerar o leitelho, tá? Então, eu escrevi aqui expulsão do soro, mas o correto é que é expulsão do leitelho, tá? Soro só para entender, né? Quando a gente vê a fabricação de queijo, né? Que gera aquele líquido,
E aqui é a mesma história, que vou gerar o soro. Então, a batedura consiste basicamente nisso, de criar uma instabilidade na emulsão que o creme tinha e agora ele não tem mais dentro desse equipamento, porque ele ficou rodando, recebeu tanto impacto mecânico que desestabilizou essa emulsão. Esse creme contém muita água e muita gordura devido a esse impacto excessivo mecanicamente, já que promoveu a inversão da fase, que era uma emulsão e não é mais, implica em quê? Em expulsar o soro ou leitelho.